Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Você está no Falosofando e estamos aqui para mais um episódio. Cara, episódio de hoje eu queria começar com uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale o tempo de vida que você tem? Cara, quando a gente é mais novo, a gente valoriza menos o tempo que a gente tem, a gente valoriza menos o preço do nosso tempo. Só que aí quando a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo, sabe, que tipo, uma das coisas mais valiosas, o que a gente tem de mais valioso na vida é o tempo. O que a gente tem de mais valioso é o tempo que a gente passa com a nossa família, o tempo que a gente passa vivo, o tempo que a gente passa trabalhando. E todo trabalho é baseado em tempo e habilidades, né? Então, às vezes você é tão habilidoso que você consegue fazer algo em menos tempo do que outras pessoas. E isso vai fazer com que você ganhe mais dinheiro do que as outras pessoas. Então, meio que o trabalho ele é baseado nisso, ele é baseado em tempo, baseado em habilidade e tempo. E, cara, quando a gente é mais novo, a gente meio que não valoriza isso. Eu trabalhava num Lava Rápido, onde eu trabalhava por 5 horas para receber R$ 30. E aí, na época, cara, pra mim isso parecia ser ótimo, entendeu? Era o quê? O meu primeiro trabalho, então, tipo, na época eu, sei lá, sabe, achava que tava bom. Com esse dinheiro eu comprei presente pra minha mãe, comprei roupa pra mim e abri a minha primeira loja de roupas, né? Que era um e-commerce na real, mas eu também fazia vendas pela cidade, para quem eu conhecia. E aí, cara, eu comecei a ganhar R$ 30 de lucro em cada camisa que eu vendia. E aí eu comecei a pensar, cara, se um dia eu vendo 4 camisas, seria como se eu tivesse trabalhado 5. Não, seria como se eu tivesse trabalhado por 4 dias. Então, tipo assim, se eu vendo 5 camisas, seria como se eu tivesse trabalhado por 5 dias. Então eu tirava um lucro de R$ 30, cara, por cada camisa que eu vendia, sendo que eu ganhava R$ 30 por 5 horas trabalhadas. Então, cara, eu comecei a cair na real disso, sabe? Mas por alguns motivos a loja acabou não indo muito pra frente. Também saí lá do Lava Rápido, não continuei lá, mas eu tive outros trabalhos durante a minha vida. E eu lembro que, cara, antigamente o meu sonho era ganhar R$ 10 a hora, porque eu ganhava tão mal que, cara, eu pensava, pô, se eu estiver ganhando R$ 10 a hora, eu vou estar ganhando bem, tá ligado? Só que aí, hoje em dia, eu paro pra pensar, cara, será que a minha hora vale R$ 10? Será que o que eu queria é realmente o certo? Pô, cara, para pra pensar o que que você pode fazer em uma hora, sabe? Em uma hora eu posso fazer tanta coisa, cara. Tanta coisa que dá pra fazer em uma hora. Será que a minha hora vale R$ 10? Porque eu acho que a gente só para pra pensar no valor do nosso tempo quando a gente inverte essas ideias pro nosso lazer. Eu fui num lava rápido, eu fui num tô com um lava rápido na cabeça ainda. Eu fui em um parque aquático no domingo e, cara, a gente chegou lá, era 9 horas da manhã e a gente ficou até as 4. A gente entrou às 9 e ficou até às 4. Então a gente ficou, no total, a gente ficou mais ou menos umas 7 horas lá no parque aquático. Aí a gente para pra pensar, cara, 7 horas que eu fiquei lá. Então, esse meu passeio, esse meu lazer valeu R$ 70. Cara, foi tantas experiências legais, cara. Foi um tempo tão bom que eu passei com a minha família. E se parar pra pensar, cara, tudo isso valeu R$ 70. Então, se alguém te pagasse R$ 70, você trocaria tudo isso, já que a sua hora vale R$ 10?
A gente para pra pensar, tipo, em 1 hora, cara, dá pra mim jogar bola com meu irmão, em 1 hora dá pra mim conversar com a minha mãe, em 1 hora dá pra mim sair com a minha namorada. E, cara, a gente para pra pensar, imagina, tipo, é esse o valor da sua vida? Só que a gente vive numa sociedade, a gente vive uma vida onde a gente precisa trabalhar. E, cara, eu sou uma pessoa que desde os meus 16 anos eu gosto muito de ser independente, ter o meu dinheiro. Então, desde os 16 eu já trabalho, entendeu? E eu já tive todos os tipos de trabalho, cara. Eu já fui garçom, eu já fui chapeiro, montador de lanche, já trabalhei em lava rápido, como eu tava falando, já trabalhei em shopping. Então, cara, eu tive diversas experiências, porque eu sempre quis ter a minha independência financeira. Só que a gente começa a entrar num looping, assim, sabe? Onde, cara, tem gente por aí que trabalha a semana inteira, que não tem folga. Imagina isso, o cara trabalha a semana inteira, ele não tem folga. Ele trabalha, tipo, de segunda a segunda. E a vida dele é isso. A vida dele é acordar, ir pro trabalho, ou se ele não vai pro trabalho cedo, ele vai pro trabalho depois. Depois ele chega em casa, descansa, come, dorme, para depois ir pro trabalho de novo. E ele fica vivendo isso, cara, esperando chegar o dia onde ele vai trabalhar por menos horas, ou esperando chegar o dia de quando ele vai ter as férias dele, que geralmente é uma vez no ano. Então o cara ele meio que vive a vida inteira dele pro trabalho, e ele vive a vida inteira dele esperando uma única oportunidade no ano inteiro para ele poder usufruir de todo aquele dinheiro que ele tá acumulando. Então, esse é o preço da nossa vida. A vida é baseada em o quanto você quer vender do seu tempo, cara. E aí você pergunta, cara, de onde é que o Cauã tá tirando essas ideias? De onde é que ele tá falando isso? Velho, hoje eu acordei, fui trabalhar, home office, e estava lá trabalhando. E aí, cara, quando eu parei de trabalhar, eu olhei pro meu celular e tinha uma propaganda falando que um aplicativo lá tava dando 3 itens grátis para você, que era só você fazer login, escolher os itens lá e tudo bem. E aí eu falei, ah, cara, isso aí é golpe, golpe de Instagram, etc. E aí eu desacreditei, mas aí quando eu fui ver, o Orochinho seguia ele. E o. E outros caras famosos. Aí eu falei, pô, cara, então não é fake, né? Instalei e entrei no aplicativo. Passei em torno de uns 30 minutos escolhendo lá 3 itens grátis, entre aspas. E aí depois eles te dão meio que um cupom que vai te dar reembolso. Você escolhe alguns itens também. E aí, beleza. Aí no final deu em torno de R$ 200, contando com os itens que eu tinha colocado. Só que sem as promoções tinha dado em torno de 600, R$ 700. E aí na promoção tava saindo por 200. Então, cara, valendo a pena demais, sabe? Mas na situação financeira que eu tô agora, eu achei melhor não, porque eu ainda tava precisando quitar meu cartão de crédito, então, tipo, se eu fosse pegar, eu tava pensando em parcelar em 2 ou 3 vezes, o que ia fazer aumentar a fatura que eu ainda nem tinha pago. Então, meio que eu fiquei pensativo, pensativo, e aí acabou que eu achei melhor não pegar por agora. E aí, cara, depois eu simplesmente passei e vi lá no aplicativo meio que o mesmo negócio, sabe? De você escolher 2 itens gratuitos e etc. E aí eu fui escolher uma calça, cara. E fiquei em torno de 1 hora e meia procurando outro item que me agradasse. Porque é meio que uma hipnose isso, cara. Você pensa, pô, tô ganhando um bagulho de graça. Se eu, se eu parar de rolar agora e tiver, sabe, uma calça super style daquela que eu tô querendo há um tempão. Ou se eu parar de rolar agora e tiver uma camisa oversize daquela top, tá ligado? Algodão 100%. E aí você fica nessa, e aí você vai descendo, 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 descendo. E quando você vai ver, você já olhou mais de, tipo, milhares de produtos e você continua descendo, descendo, descendo. E nada de você parar, você continua, continua. E você já não olha, passa coisas que você gosta, mas você fica nessa de, cara,
tem coisa melhor. Não, eu vou achar coisa melhor, eu vou achar algo que eu goste mais, eu vou achar algo que me agrade mais. E sempre fica descendo, descendo, descendo e nada. E aí, cara, eu entrei nesse loop e fiquei em torno de 1 hora ou 2 horas nisso, cara. Até que eu escolhi simplesmente um negócio ridículo, só porque eu não aguentava mais ficar descendo pra baixo. E aí, beleza. Falei, agora vai vir um momento onde ou eu vou ter que pagar uma parte, ou realmente vai ser gratuito, cara. E aí, nossa, que bom, vou ganhar uma calça mó da hora de graça, tá ligado? E perfeito, cara. E aí entrei lá no aplicativo e ele te direciona meio que pra um joguinho assim, cara. É um joguinho onde você tem que ficar plantando uns matinhos lá e colhendo. E aí isso vai meio que dando uns dinheirinho pra você ali. E você tem que juntar 100% ou tipo assim, R$ 100 pra você conseguir coletar todos os prêmios lá. Que no caso seria os negócios que você escolheu gratuito. E aí, cara, eu comecei a regar lá o bagulho. E aí no começo, de início, regou muito rápido. Foi tipo assim, para R$ 60 extremamente rápido. E aí depois para R$ 70 extremamente rápido. Depois para 80. E aí assim foi descendo, descendo, subindo. Né? Foi subindo, subindo, subindo. Até que chegou assim, cara, em R$ 90, que faltavam R$ 10. E aí, para você conseguir a aguinha para regar, você tinha que ir fazendo uns negócios. Ou convidar alguém, compartilhar um link, ficar por 1 minuto olhando o catálogo de roupas que tinha lá. E aí você vai nessa. Você continua nesse negócio assim. E aí você vai, faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui para conseguir pegar mais água para ir regando, regando, regando. Só que antes a planta que regava 100% com 10 de água começou a regar 50 centavos por vez, entendeu? E aí, cara, vai só demorando, 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 demorando. E aí, quando você vai ver, você precisava de uma regada para fazer uma planta inteira. E agora você tá precisando de tipo assim 100 para conseguir regar um. E aí, quando eu fui ver, cara, já tinha passado mais de 4, 5 horas do meu dia e eu tava fazendo isso ainda, cara. Me pegando, abrindo o aplicativo para ver se tinha aparecido uma coisa nova, tentando criar outras contas com outros e-mails meu para ver se eu conseguia pegar a água, porque eu não queria incomodar ninguém com isso. E aí eu fui ver, já tinha passado 5 horas e eu parei pra pensar, cara, aqueles R$ 200 que eu não quis comprar por causa que ia aumentar minha fatura, me custou 5 horas, cara. 5 horas. Eu passei 5 horas no aplicativo me estressando. Fiquei frustrado por não ter conseguido 5 horas que eu podia estar fazendo algo muito mais produtivo, cara. Eu podia estar fazendo tanta coisa nessas 5 horas, cara. Podia estar tirando um lazer. Podia estar, cara, me ajudando com algumas coisas do trabalho, adiantando algumas coisas do trabalho. Podia estar pensando em outras maneiras de poder pagar a fatura do meu cartão de crédito. Então, cara, eu podia estar fazendo tanta coisa nessas 5 horas e eu passei enfiado no celular, perdendo meu tempo com um negócio que não vai me levar a lugar nenhum, porque eu simplesmente fiz isso e não vou ter retorno. Porque, cara, é impossível. Eu não vou ganhar esses 2 itens nunca. Provavelmente amanhã, tipo assim, meio que fala que amanhã eu vou ganhar mais água lá, que não sei o que. Provavelmente chegue amanhã e eu consiga completar os R$ 100. E eu tenho certeza que depois que eu completar esses R$ 100, vai vir outra coisa. Ou eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Então, resumindo, eles fazem isso para deixar a gente preso e a gente fica. É que nem o Instagram, todo mundo que tá me ouvindo agora, todo mundo que vai me ouvir, já ficou preso por muito tempo num negócio e a gente fica se sentindo mal, cara. A gente fica se sentindo mal. E isso afeta o nosso sono, cara. Isso afeta nosso sono, porque eu tenho certeza que hoje, quando for 10 horas da noite, eu vou pensar assim: pô, cara, fiquei 5 horas lá mexendo naquele bagulho, perdendo meu tempo com aquele bagulho. Agora eu vou ficar acordado a madrugada inteira para poder repor as horas que eu perdi ontem. E aí a gente vai e faz isso. Aí quando você vai ver é 4 horas da manhã, você vai dormir. Aí eu tenho que acordar às 9 para ir trabalhar. O que acontece? Acordo às 11.
Aí eu vou ficar chateado por ter acordado atrasado e vou querer trabalhar até as 8. E aí eu vou trabalhar até as 8, vou querer repor a hora que eu perdi e vou dormir às 4. E é assim, é um loop infinito na nossa vida, cara. É um loop infinito. E é um negócio que afeta 100% na nossa vida e na vida de todo mundo dessa geração, cara. É um negócio que tá acabando com todo mundo, cara. Não é exclusivo pra mim. Eu tenho certeza que quem tá me ouvindo passa pela mesma coisa, cara. Passa pela exata mesma coisa. Pra gente conseguir dormir, a gente tem que estar muito cansado, cara. Que nem quando eu chego do trabalho. Quando eu chego do trabalho, eu não sinto que eu perdi o dia inteiro, porque eu recebi por isso. Então eu vou dormir satisfeito por ter trabalhado o dia inteiro, ter recebido por isso. E tudo bem, aproveitei as horas do meu dia para ganhar o meu dinheiro. Perfeito. Agora quando você fica o dia inteiro perdendo seu tempo com um negócio que nem te dá prazer, sabe? Porque Reels, TikTok, essa merda que eu passei agora, esse aplicativo aí, cara, esses negócios eles não te dão 1 bilhão de dopamina que você pega e fala, nossa, cara, que prazer, nossa, sério, foi as melhores 5 horas da minha vida. Não, cara, chega uma hora que você vira um zumbi e aí você só fica passando, passando, passando. Aí depois de 10 minutos você dá uma risadinha de algum vídeo que passou e aí depois você continua passando, passando, passando. E assim vai. E você, quando você for ver, já é 5 horas, 6 horas, 7 horas do seu dia que você já perdeu, cara. Entendeu? E a gente fica nessa. E aí depois a gente quer falar, ah, eu não quero trabalhar 5 horas para ganhar R$ 30, porque esse não é o preço da minha hora. E qual é o preço da sua hora? Se esse não é o preço da sua hora, valoriza o preço da sua hora todos os dias, valoriza o preço da sua vida, cara. Porque eu não tô valorizando o preço da minha vida. Eu não tô, cara. Agora eu podia simplesmente levantar, ir lá na rua, ir em algum lugar abandonado e tirar foto, o que me dá prazer, o que eu gosto de fazer, cara. Tirar foto e fotografar a rua, fotografar algum lugar abandonado, entrar em algum lugar que eu não conheço e conhecer algum lugar, explorar algum lugar. Eu podia estar fazendo isso, mas não. Passei 5 horas do meu dia regando plantinha para uma calça que era R$ 80 e uma corrente que era 50. Então, cara, às vezes a gente. Toda pessoa que é mão de vaca, toda pessoa que guarda dinheiro, toda pessoa que tenta ter um controle muito pesado financeiramente, a gente meio que desperdiça a nossa hora. A gente trata como se a hora não fosse nada, entendeu? Eu, sinceramente, nunca tive vontade de tirar carta, cara. Eu gosto muito de carro, eu pretendia dirigir um dia, mas eu fiz 18 e não foi uma coisa que veio na minha cabeça, porque eu gosto muito de andar a pé, cara. Eu gosto muito de andar a pé. Só que aí eu parei pra pensar, pô, cara, mas o carro não é só para ser confortável. O carro não é só para você não tomar chuva, não é só para você não gastar seu tênis, gastar o seu cansaço corporal. Não, não, cara, o carro ele poupa o seu tempo. E a vida é baseada nisso. A vida é baseada em poupar o tempo. Se você comprar um celular melhor, é porque o seu antigo celular estava travando, estava lento, estava fazendo você perder tempo. E a gente vive a vida assim e muitas vezes não presta atenção nisso. A gente não presta atenção nessas coisas. A gente tenta se vestir bem para as pessoas terem uma impressão boa da gente e poupar o nosso tempo de ter que fazer as pessoas terem uma impressão boa da gente. Então a gente vive nesse loop infinito onde a gente trabalha para poder poupar nosso tempo e a gente poupa nosso tempo para poder trabalhar, para poder poupar o nosso tempo e aí a gente fica nessa. A gente fica vivendo esse loop infinito, a vida é feita disso. E aí você pensa, ah, Cauã, então eu vou pro meio do mato, vou fazer uma cabana, viver no mato, viver nas cachoeiras, vou comer plantinha de árvore. Como? A gente vive numa sociedade que trata a vida como se fosse como se tudo fosse louco, cara. Como se tudo fosse um absurdo.
A gente não tem coragem pra fazer isso, porque parece que a gente tá perdendo a vida. Parece que se a gente não tem o celular mais top do ano, se a gente não tem um celular com duas, três câmeras, a gente tá perdendo, a gente não tá vivendo a vida da forma que deveria viver. Porque a gente abre o Instagram e vê, tipo assim, quatro moleque mais novos que a gente comprando casa, comprando carro, ou dizendo que tá comprando. E a gente fica pensando, pô, cara, eu tenho que trabalhar, vou trabalhar. Aí a gente fica motivado. Aí você vai lá, vai, joga seu tempo no lixo. Vai lá, cara, fica por 10 horas seguidas trabalhando para poder deixar o pai de alguém rico e para esse pai poder deixar o filho dele rico e ele poder gravar e postar no Instagram para outra pessoa igual você ir lá e trabalhar por 10 horas seguidas e deixar esse cara cada vez mais rico. É essa a sociedade que a gente vive, é assim que a gente vive. E aí você tá pensando, ah, o Cauã vai dar uma solução, o Cauã vai falar sobre uma solução. Não, cara, porque eu não sei. Eu não sei qual é a solução, eu tenho apenas 18 anos, eu não conheço nada da vida, mas mesmo assim, eu só tô reclamando, eu só tô aqui porque eu acho que a gente tem essa necessidade de reclamar. O ser humano, ele tem necessidade de reclamar, e ele tem necessidade de ter outras pessoas que concordam com ele, e eu tenho certeza que se alguém ouvir isso aqui, vai concordar comigo, cara. Porque simplesmente a gente vive nesse mundo, esse é o mundo que a gente vive, onde a gente joga o nosso tempo fora todos os dias a gente joga o nosso tempo no lixo, cara. Eu queria fazer um outro episódio comentando sobre algumas situações que estão acontecendo na minha vida agora que eu fiz 18 anos, tanto para outras pessoas mais velhas se identificarem ou sei lá, cara, para pessoas mais novas poderem entender como é que vai ser a vida, sabe? Eu acho que se eu colocar tudo aqui nesse, vai ficar uma divergência muito grande de assuntos e talvez não fique legal. E eu quero aproveitar esse para focar bem nessa coisa do tempo, sabe, cara? Olha a pandemia, velho. Olha a pandemia tirou 2 anos da gente, cara. Hoje eu tô no terceiro ano do ensino médio, terminando a escola, e eu tô me sentindo mal. Eu tô nas férias de junho e tá me dando angústia, porque eu tô pensando, cara, daqui 6 meses eu vou ter acabado a escola, já era. Eu não vou mais estudar, cara. Não vai ter mais escola, não vai ter mais educação física de quarta, educação física de sexta, não vai ter mais meus amigos para conversar, não vai ter mais resenha, não vai ter mais acordar cedo, não vai ter mais aquela vontade de matar a aula só porque é legal, aquela vontade de sair da sala e ficar no banheiro só para dar risada e sentir que você tá matando a aula. Não vai ter mais isso. Não vai ter mais alguém ali, um professor na sala de aula te ajudando, te dando conselho. Não, cara. Você vai acordar, vai pro trabalho, vai voltar para casa. No outro dia vai ser a mesma coisa. E aí a gente vive num mundo onde parece que as pessoas mais novas, todo mundo que é mais novo, a gente sente essa impressão de que é a primeira vez que a gente está vivendo. Mas a gente esquece que as pessoas mais velhas também é a primeira vez que elas estão vivendo. Um cara de 100 anos, uma mulher de 50, um cara de 30, eles também estão vivendo no mesmo mundo que a gente pela primeira vez. E a gente escuta tudo que as pessoas falam pra gente como se eles já tivessem vivido a mesma vida que a gente 10 vezes seguida, mas não, cara, eles estão vivendo a mesma vida que a gente pela primeira vez. E por que que a gente valoriza tanto o que as outras pessoas falam do que o que a gente sente? Por que que a gente passa a valorizar tanto o que um cara de 30, 50, 100 mil anos fala, mas a gente não valoriza o que a gente tá pensando? Cara, é a primeira vez que aquele cara viveu e é a primeira vez que você viveu. Aí você vai falar, ai, mas ele é mais velho, ele já passou por experiências parecidas com a minha e deu errado pra ele. Tá, deu errado pra ele, mas essa é a primeira vez que ele tá vivendo igual você, cara. E se deu errado pra ele, talvez não dê errado pra você. Cara, eu não tenho a mínima vontade de fazer o que os outros falam pra mim fazer, cara. Eu gosto de me comunicar, eu quero, cara, eu quero viver essa vida, entendeu? Sendo feliz. É isso que eu quero, cara. É isso que eu quero. Poxa, e aí muita gente fala pra mim: "Nossa, você tá jogando tanta oportunidade fora, queria tanto ter as oportunidades que você tem". Só que, cara, é a minha vida. Você tem a sua. Da mesma forma que você acha que eu tô jogando muita oportunidade fora, outras pessoas vão achar que as oportunidades que você tá jogando fora são jogar fora, sendo que pra você é só uma escolha ruim. Então, tipo assim, cara, eu
a gente olha para oportunidades que outras pessoas têm e a gente fica pensando, pô, se fosse eu, cara, se fosse eu, poxa, mas a gente tem que parar pra pensar que a gente não é ele, a gente não é ele, entendeu? Talvez aquele cara que você tá pensando, poxa, se fosse eu, se ele tivesse a oportunidade que você tem, ele também falaria, poxa, se fosse eu com essa oportunidade sua aí, cara, poxa. Então a gente tem que parar de valorizar a ideia dos outros e parar de ir na onda dos outros, cara. E tipo assim, o que eu tô falando pra vocês agora, eu tô falando pra mim mesmo. Porque eu quase tomei uma decisão que não é o que eu quero pra mim, porque eu queria ouvir os outros e a opinião dos outros e seguir a oportunidade dos outros. Porque todo mundo fala, nossa, Cauê, essa é uma oportunidade muito boa, segue essa oportunidade. Poxa, se eu tivesse uma oportunidade dessa, hein, cara. Mas você não tem. E eu não quero. E isso não me faz uma pessoa ruim por não querer uma oportunidade que você não tem. E a gente precisa entender isso, cara. Assim, velho, o meu sonho de vida é poder ter uma comunidade de pessoas que têm a mesma ideia que eu, velho. Tipo, o meu sonho é poder um dia abrir uma live e ter, tipo, várias pessoas lá pra eu poder conversar com elas e compartilhar da mesma ideia que eu tenho com elas. Eu gosto de me comunicar, cara. É isso que eu gosto. Eu queria muito ter a oportunidade que, sei lá, o Fred Desimpedidos tem, ou que qualquer outro menor youtuber tenha, ou um streamer tenha. É o que eu sonho, entendeu? É o meu sonho. E talvez o sonho de outras pessoas seja ser um mecânico de indústria, que é a oportunidade que eu tenho e não quero. E aí essa pessoa que tem esse sonho vai me julgar por isso. E eu vou ficar pensando, poxa, cara, se esse cara de 30 anos queria ter a oportunidade que eu tô tendo com 18, é porque essa oportunidade seja ótima, talvez eu tenha que seguir. Mas não, não é. Não é porque é ótimo para um que é ótimo para você. E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. O meu sonho me parece ser muito distante, cara. Eu sou uma pessoa que sonha muito. Eu sou uma pessoa capacitada. Eu sei da capacidade que eu tenho. Mas eu não consigo acreditar que os meus sonhos um dia podem se tornar realidade. E isso me afasta deles. Que nem eu queria começar por uma rádio, é a vontade que eu tenho, ir em alguma rádio aqui da cidade, entregar um currículo lá, cara. Se eu fosse contratado para ser locutor, eu acho que seria o primeiro passo para eu ir atrás do meu sonho. Porque eu sempre tive esse sonho de querer ser uma pessoa rodeada de outras pessoas que têm a mesma opinião que eu. Eu acho muito legal alguns streamers ou YouTubers que têm uma comunidade legal, cara, onde eles postam um vídeo e tem várias pessoas lá compartilhando da mesma ideia que ele. Ou melhor, discordando da ideia dele e debatendo com ele. Pra mim isso é a coisa mais legal que tem no mundo, velho. A coisa mais legal que tem no mundo. Pra mim o meu sonho seria poder acordar um dia, velho, abrir uma live e poder assistir um monte de coisa que eu gosto e ter um monte de outra pessoa assistindo a mesma coisa que eu causando entretenimento para essas pessoas e isso me trazendo um retorno financeiro para eu conseguir viver. Porque eu não tô nem aí, cara. Se essa profissão fosse a que menos paga no mundo. Se fosse o suficiente para eu conseguir pagar as contas e viver, eu escolheria essa profissão, cara. Eu não quero saber que tem mais dinheiro, eu não quero saber que vai me dar uma renda boa. Eu quero viver o que eu acho legal, o que eu quero pra mim. É a primeira e a última vez que eu tô vivendo e eu quero viver de forma legal. Poxa, cara, imagina o quão incrível deve ser você tá andando na rua e alguém te reconhecer, vir tirar uma foto com você, conversar com você. Imagina o quão incrível isso deve ser, imagina o quão incrível essa sensação deve ser, cara. E tem muita gente que tem essa oportunidade e não gosta disso. E a gente não tem que julgar essas pessoas, cara. A gente tem que entender que da mesma forma que essa pessoa tem uma oportunidade legal e ela não quer, a gente também tem oportunidades legais e a gente não quer, porque a vida é desse jeito. Enfim, cara, cheguei à conclusão de que, por mais que eu não acredite que os meus sonhos vão se tornar realidade, eu acho que isso também não tem que fazer eu escolher caminhos que eu não quero. Na minha cabeça, todos os meus sonhos e desejos já deram errado, entendeu? E, tipo, não tem uma chance de dar certo. E aí eu tenho que pensar, pô, e agora? Eu vou fazer o que então?
E aí eu tentei buscar outras maneiras de tentar chegar perto desse meu sonho. Eu ia fazer jornalismo, porque eu achei que ser jornalista é uma coisa que chegaria perto do que o que eu almejo para minha vida, mas não é o que eu quero, mas chegaria perto. Tentei ser locutor de rádio, porque eu acho que poderia me dar oportunidades. Eu fiquei tentando várias coisas para tentar chegar nesse meu sonho, cara. Só que aí nada disso faz eu acreditar que vai dar certo. E tá tudo bem também, cara, porque eu tô com 18 anos de idade. Não dá pra gente viver numa ilusão pra sempre, sabe? É uma coisa difícil de acontecer. Hoje em dia são milhares de TikTokers por aí que postam um vídeo viral, criam uma comunidade em cima disso e ganham diversas oportunidades. E tá tudo bem. A vida é assim hoje em dia. É assim que as coisas funcionam hoje em dia. Então, cara, não vou ficar comentando muito sobre a minha vida, mas. Enfim, cara. Resumindo, para de ouvir as pessoas como se elas fossem melhores do que você. Para de ouvir as pessoas como se a opinião delas fosse melhor do que a sua. Cara, pode ser o Elon Musk te dando um conselho de como fazer dinheiro. Se for contrário do que você pensa, não ignora o conselho dele, guarda, mas segue o que você pensa. Porque o Elon Musk tá vivendo a mesma vida que você. Ele tá vivendo pela primeira vez igual você. Independente se ele já viveu 30 e você viveu 18. É a mesma vida. Então, cara, vai na sua. Vai no seu. Vive a sua vida. Para depois você não se arrepender, entendeu? Se passou pela sua cabeça que você quer aquilo, decide. Não fica pensando, ai, mas talvez isso, talvez aquilo. Se passou pela sua cabeça, cara, eu acho que talvez seria legal eu aproveitar essa oportunidade aí, cara. Aceita. É só o que eu te falo. Mas eu sou só um moleque de 18 anos que tá vivendo a vida pela primeira vez igual você. Então, talvez você também não deva escutar o meu conselho. Só segue sua vida, vai no que você acha, vai no que você pensa. O que é melhor pra você não é melhor pros outros. A melhor coisa do mundo pra você não é a melhor coisa do mundo para as outras pessoas. Então a vida perfeita para alguns não é a vida perfeita para outros, porque a real vida perfeita é o que você quer e o que você escolhe que vai ser uma vida perfeita. Então, para de ouvir conselho dos outros, para de querer ir na onda dos outros, para de querer ser como os outros. Segue só o que você quer, o que você acha e vai nessa, cara. Talvez isso dê muito errado, mas talvez isso dê muito certo. E para de querer basear o que é certo e o que é errado pela ideia do que as outras pessoas falam. Muita gente acha que dar certo na vida é ganhar dinheiro. Pra mim, dar certo na vida é você ser feliz e ter uma família legal. Poder ter um filho, uma esposa, ou ter um filho, uma filha. Ou se você não conseguir ter filhos, poder ter amigos, uma namorada, um namorado, que seja. Você que escolhe o que é vida perfeita pra você, porque a vida é sua. Então, não fica usando. Não é porque a gente vive no mesmo planeta, não é porque a gente vive no mesmo universo, na mesma galáxia, que a vida de todo mundo é a mesma. Na real, não, cara. Na real, a vida da sua namorada, a vida do seu esposo, ela é diferente da sua. Vocês compartilham das mesmas ideias, das mesmas vontades, mas é diferente para um e para outro. Então vamos parar de querer ouvir mais a vida dos outros do que a nossa. Vamos parar de colocar as outras pessoas num pedestal e tratar como se. A gente fica tratando como se as nossas ideias fossem ruins e as ideias dos outros fossem ótimas. Mas não, porque a vida é nossa. A gente tem que escolher o que é melhor pra gente, entendeu? E é isso, cara. Por último, eu quero só dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça, cara. Queria dar um exemplo do Monark, velho. O Monark é uma pessoa que eu gostava antigamente e que ao passar do tempo
foi me decepcionando, e aí acabou que depois eu parei de acompanhar, cara. Mas o Monark, ele era sócio de um dos maiores podcasts do Brasil e do mundo. E aí o cara simplesmente começou a, tipo, jogar tudo fora por causa de algumas ações meio nada a ver, sabe? Falou uns negócios que, cara, falou umas coisas bem erradas, entendeu? Uns negócios que, tipo, não é da hora de se falar, sabe? Porque a gente tem um limite da opinião e do problema mental. Tem, tipo assim, tem certas opiniões que se uma pessoa tem, ela tem que correr atrás de entender o porquê ela pensa isso. Porque, tipo assim, se uma pessoa é a favor de algo que traz violência para outras pessoas, essa pessoa ela tem algum probleminha, ou talvez ela não sabe o que ela tá sendo a favor. E aí o Monark, não tô falando que o Monark foi a favor de nada, tá? É só dando um exemplo. Mas o Monark falou certas coisas e isso fez ele acabar perdendo a oportunidade de ser sócio de um dos maiores podcasts do Brasil. E aí, na época, eu lembro que eu falei, cara, o Monark é muito burro, velho. Se eu estivesse no lugar dele, eu nunca faria isso. Isso é o sonho da minha vida, cara. Eu ia dar 100% de mim pra isso. Eu ia ser, tipo, cara, eu ia estudar, eu ia querer ser o melhor cada dia, velho. E o Monark jogou isso fora, eu não acredito nisso. E aí, hoje em dia eu paro e penso, talvez, cara, o Monark ele só escolheu o que ele quis pra vida dele. O Monark escolheu o que ele queria, ele falou o que ele queria, falou o que ele pensava, independente se ele concorda com isso ou não, ele escolheu, ele tomou as decisões que ele queria ter tomado. E pronto, cara. Daí a gente chega e fala, ai, foi burrice do Monark ter jogado essa oportunidade fora. Pra você foi burrice, pra ele pode ter sido certo, porque ele fez o que ele quis, ele fez o que ele escolheu. Eu acho que, cara, eu acho que burrice é a gente viver a nossa vida. Burrice é a gente deixar outras pessoas viverem a nossa vida no nosso lugar, cara. Burrice é a gente deixar que outras pessoas vivam a nossa vida ao invés de nós mesmos tomar o controle da nossa vida. Eu acho que pra mim isso é burrice. Burrice é você deixar que seus pais decidam qual vai ser o futuro da sua vida, qual vai ser a sua profissão, o que você vai fazer, o que você vai estudar. Pra mim isso é burrice. Pra você talvez não seja. E aí tá tudo bem, cara. Eu espero que alguém escute isso, espero que isso ajude alguém, eu espero que alguém concorde ou discorde da minha opinião. Sinceramente, eu acho que eu só quero que alguém escute isso, e por mais que ninguém escute, eu já me sinto bem, porque falar tudo isso tirou um peso que tava dentro de mim e me ajudou a entender o que eu quero daqui pra frente. Então, é isso, boa noite. Tenta dormir cedo, cara. Amanhã você recupera o tempo que você talvez tenha perdido hoje. Enfim, se cuidem. Meu Instagram é 016_Monteiro. Ficaria muito grato se você mandasse a sua opinião lá pra gente poder trocar uma ideia. Enfim, é isso, pessoal. Se cuida. E obrigado por ter ouvido até aqui.